Você que estava acompanhando o NTV Esportes, continue com a gente porque começa agora o NTV News. Patos de Minas registra saldo negativo com mais de 3.000 desligamentos de empregos no mês de julho. Homem é preso com materiais furtados no bairro Bela Vista. E mais. Menor é apreendido com arma de fogo no bairro Jardim Esperança. Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo. Escoteiros celebram Dia do Amigo. Bicampeão mundial de bumerangue é de Patos de Minas. Patos tem 14 candidatos a deputado estadual. Terça-feira será de tempo seco no município e também na região. Patos de Minas confirma mais 138 casos de Covid-19 e 4 óbitos. Lagoinha segue esquecida pelo poder público e moradores cobram obras para a melhoria do espaço. Orla da Lagoa também é alvo de críticas da população. E moradores cobram promessa de asfaltamento da estrada de Alagoas. Este é o NTV News que começa agora. Boa noite. 2 homens, um de 22 e outro de 29 anos, foram flagrados no bairro Bela Vista no início da noite de ontem com materiais furtados. Ao perceberem a presença da viatura, eles abandonaram o material e fugiram. O homem de 29 anos foi localizado e preso, além de diversas ferramentas recuperadas com ele. No momento da prisão, a vítima ainda não tinha conhecimento do crime. Um adolescente de 16 anos foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo aqui em Patos de Minas. A prisão aconteceu durante patrulhamento na rua Laura Fonseca, no bairro Jardim Esperança. A polícia desconfiou de indivíduos em atitudes suspeitas em uma moto. Foi realizada a abordagem e localizada com o passageiro uma pistola 635 municiada. O menor assumiu a propriedade da arma. E um homem de 39 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo em São Gotardo. A prisão aconteceu durante a operação em bares do bairro Boa Esperança. O homem foi localizado, abordado e no bolso da calça dele foi encontrado um revólver Taurus calibre 32 com 6 munições intactas. O preso disse que foi vítima de tentativa de homicídio em frente ao parque de exposições e afirmou que estava armado devido às ameaças que estava recebendo. Um homem foi esfaqueado na madrugada desta segunda-feira em São Gotardo. O suspeito do crime é um jovem de 24 anos que já foi preso em casa próximo ao local do crime. O crime aconteceu por volta de 4 horas da manhã na rua Prefeito Sebastião Fonte Boa, na cidade de São Gotardo, no Alto Paranaíba. De acordo com informações, a polícia militar foi chamada através do 190 e os militares foram até o local do crime. Chegando lá, encontraram a vítima de 27 anos sentada na calçada e bastante ensanguentada. Ela foi levada para o hospital. O suspeito do crime é outro homem, de 24 anos. Ele foi preso em casa a poucos metros do local do crime. Estava em casa e a arma branca, a faca utilizada no crime, também foi apreendida pela polícia. De acordo com as informações apuradas, a motivação do crime seria por causa de uma desavença entre esses 2 homens que teria sido causada há meses atrás na cidade de Matutina. Tudo isso agora vai ser apurado pela Polícia Civil, porque se trata de um homicídio tentado. A vítima ela foi levada para o hospital com 3 perfurações, sendo 2 nas costas e uma na perna, e também teria fraturado o braço direito. A vítima está em observação e vai passar por procedimento cirúrgico. Esse fato agora vai ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de São Gotardo, aqui no Alto Paranaíba. A Polícia Militar precisou ser chamada em Patos de Minas depois que um cachorro de rua foi resgatado por moradores com ferimentos. A suspeita é de que o agressor tenha usado um objeto para estuprar o animal. Pois é, são situações como essa que nos fazem perguntar: até que ponto vai a capacidade humana em cometer crueldades?
O cachorro conhecido como amarelo, ele foi encontrado na manhã do último sábado, lá na rua Zizinho Vida, no bairro Afonso Queiroz, aqui em Patos de Minas, com hemorragia. Um dos moradores levou por conta própria esse animal até uma clínica veterinária para ver o que aconteceu. Segundo os primeiros exames, parece que alguém tentou introduzir algo no ânus do cachorro, houve o ferimento, hemorragia e esse cachorro já chegou em estado grave até essa clínica. E não é a primeira vez que isso acontece aqui em Patos de Minas. De acordo com esse morador, no bairro, 2 outros cachorros foram envenenados e existem vários animais de rua que são cuidados pelos moradores, recebem comida, afeto. E nunca esse tipo de situação tinha acontecido lá no bairro. Agora, não é a primeira vez também que o jornalismo da NTV noticia esse tipo de situação. Nós já percorremos o bairro Várzea, o mesmo bairro onde fica a delegacia de plantão de Patos de Minas, onde vários gatos foram envenenados. Fomos até o distrito de Areado e, juntamente com o Shell, mostramos o envenenamento de cães e gatos, até um depoimento de uma mulher que estava bastante abalada depois que o cachorro dela foi envenenado e morreu. Fomos até Arraial dos Afonsos para mostrar a situação de envenenamento também de cães e gatos. E esses crimes de maus tratos continuam acontecendo aqui na cidade. Em uma dessas matérias que a gente fez, existia até o pedido de investigação para que a polícia possa apurar toda a situação. Lembrando que esse tipo de crime, maus tratos contra os animais, é um crime que pode levar a pessoa a pagar uma multa ou até mesmo ser levada para o presídio em caso haja constatação do crime. Ainda hoje aqui no News, escoteiros celebram o Dia do Amigo e bicampeão mundial de bumerangue é de Patos de Minas. O News volta depois do intervalo. Um grupo de escoteiros em Patos de Minas se reuniu neste final de semana para comemorar o Dia do Amigo. O Grupo 53MG de Patos de Minas, nomeado de São Francisco, se reuniu para comemorar o Dia do Amigo. Para isso, cada escoteiro escolheu um amigo para participar das atividades que foram desenvolvidas no Parque do Mocambo. Hoje nós, além dos nossos jovens, nós estamos com outros adolescentes, que é a nossa faixa etária de 11 a 14 anos, né? Nós estamos com adolescentes convidados por eles para participar e aumentar o nosso grupo. O movimento vai além de proporcionar diversão para os seus membros. O movimento escoteiro, ele trabalha com educação, né? Tem toda uma metodologia educativa para que a gente transforme esses jovens em cidadãos melhores para o mundo. Durante todo o ano, o grupo segue um calendário e se reúne em datas pontuais como Dia do Amigo, Dia do Escoteiro, Dia Mundial do Lixo e Dia da Árvore. Todas as atividades trabalham todo o desenvolvimento do jovem, físico, motor, social, que é chamado de aprender fazendo. As turmas são divididas de acordo com a faixa etária. Então a gente tem a primeira faixa etária, que é a partir dos 6 anos e meio, que é o que a gente chama de lobinhos, vai até os 10 anos e meio. Depois de 10 anos e meio a 14 anos e meio são os escoteiros, que é o grupo que está aqui hoje conosco. Depois de 14 anos e meio, eles já passam para o grupo sênior. De 16 anos e meio aos 21 são os pioneiros. Então, depois dessa idade, 21 anos, os jovens já são considerados então adultos e eles podem ser chefes escoteiros. Logo após hastear a bandeira, eles se apresentam e dançam para quebrar o gelo. No final desse tipo de evento, os convidados já tiveram a oportunidade de conhecer o movimento e pode decidir se tornar um membro. Ele passa por uma integração e recebe seu lenço de escoteiro, que é reconhecido em qualquer lugar do mundo. Depois de integrada a tropa, ou a patrulha, ou a alcateia, conforme a sua faixa etária, né? Aí ele faz a promessa escoteira. Na promessa ele recebe um distintivo que identifica que ele está promessado. Dentro dessa promessa ele vai cumprir todos os mandamentos e todas as leis do escotismo. É cobrada uma taxa simbólica no ato da inscrição, de R$ 70. Esse valor representa um seguro para que seja possível realizar viagens.
Na nossa atividade, a gente tem uma taxinha de despesa, que assim, é um lanche que a gente faz, ou uma atividade, mas isso também depende muito da situação da família. Se a família, por algum motivo, não puder contribuir, a gente também não exige, não é obrigatório, tem formas de isenção, né? Então, é um movimento de inclusão. O patense André Caixeta Ribeiro foi o grande campeão da disputa de bumerangue realizada em uma cidade na região sudeste da França. André Caixeta Ribeiro foi recepcionado por amigos e familiares. Ele acabou de voltar de Bordeaux, cidade na região sudeste da França, onde obteve o título de bicampeão mundial de bumerangue. Foi um campeonato que começou com uma condição climática muito boa, tempo muito favorável para bons resultados. Aí na primeira modalidade eu consegui pontuação máxima, que é o maior tempo no ar. Os 50 segundos é o máximo, então já consegui com uma pontuação lá em cima, empatado com outras 6 pessoas. Todo mundo. E logo depois foi a modalidade de round australiano, que eu, o suíço, Manuel Schultz, conseguiu uma diferença um pouquinho de mim, ele conseguiu 80 pontos, eu fiquei com 72. E logo depois dessa teve precisão, que foi a diferença contrária. Eu fiquei com 80 pontos e ele ficou com 72, então nós equilibramos de novo. A disputa foi acirrada entre André e o suíço e a competição perdurou entre os dias 16 a 25 de agosto. Eu lembro, no primeiro dia eu fui dormir em primeiro lugar e ao meio-dia eu estava em segundo. Depois, no final do dia, eu voltei para primeiro. Então, foi muito disputado. O vídeo do campeonato lá, que eles fizeram da final, eles estavam assim, olha, o André agora em primeiro, agora o Manuel Schultz, agora o André, agora o Manu. Aí o presidente falou assim, eu não aguento mais, eu vou dar conta de ver que meu coração já está explodindo. Foi realmente muito emocionante. Um dos campeonatos mais disputados já teve no mundo. Outro patense que também voltou para casa vitorioso foi o Felipe Tacal, que junto de André e dos atletas Eduardo Místico, Giosser Braga e Wagner Cunha, obtiveram o 3º lugar na categoria de equipes. Foi minha primeira participação no Campeonato Mundial. Fiquei muito feliz que eu pude participar dentro do time do Brasil. E foi o melhor resultado do Brasil em competição internacional até hoje. A nossa equipe ela foi com bastante foco, bastante determinada. Fiquei muito satisfeito com esse resultado. Na categoria individual, Felipe obteve a 26ª colocação. Para mim foi uma conquista, já estar entre os 30 principais jogadores de bumerangue do mundo. É uma conquista própria minha que eu fico bastante satisfeito. E não para por aí. No próximo dia 17 de setembro, os 2 atletas irão disputar o Campeonato Brasileiro de Bumerangue, que será realizado em Patos de Minas. Vai ser lá no centro de treinamento da Unipam. Uma etapa nós estamos conseguindo no aeroporto, ainda não é certeza, ou vai ser no aeroporto onde era o kart. Aí essa na parte da manhã, essa não vai ser aberta ao público. Depois as finais vão ser lá no centro de treinamento do Unipam, em frente ao batalhão. A seguir aqui no News, Patos de Minas registra saldo negativo com mais de 3.000 desligamentos de emprego só no mês de julho. E Patos tem 14 candidatos a deputado estadual. Patos de Minas registrou saldo negativo com mais de 3.000 desligamentos de emprego no mês de julho. Os dados estão no levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, publicados nesta segunda-feira. Em julho foram realizadas 2.674 admissões e 3.053 demissões, o que indica um saldo negativo de 379 empregos. No acúmulo do ano, Patos de Minas está com saldo positivo de 3.532 postos de trabalho, tendo sido admitidos 21.517 trabalhadores e demitidos 17.985 neste período. Levando em conta os últimos 12 meses, Patos de Minas tem 33.667 admissões, 28.581 desligamentos e um saldo positivo de 5.086 postos de trabalho. Vamos a um resumo de notícias que marcam esta segunda-feira. É o Giro de Notícias. O Brasil gerou 218.902 vagas de empregos com carteira assinada no mês de julho. No acumulado de 2022, foram gerados 1.560.896 empregos formais, conforme consta do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Minas Gerais agregou 19.060 novos postos.
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, caiu de 6,82% para 6,7% neste ano. É a 9ª redução consecutiva da projeção. A estimativa está no Boletim Focus de hoje, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central. O estoque total de operações de crédito do sistema financeiro subiu 1,6% em junho ante maio para 4,956 trilhões de reais, informou nesta segunda-feira o Banco Central. Em 12 meses, houve alta de 17,8%. Em junho ante maio, houve alta de 1,3% no estoque para pessoas físicas e elevação de 2,1% no estoque para pessoas jurídicas. De acordo com o Banco Central, o estoque de crédito livre avançou 1,18% em junho, enquanto o de crédito direcionado apresentou alta de 1,3%. Nessas eleições, o leque de candidatos a deputado estadual, federal, governador e vice, senador, presidente e vice está bem vasto. Só em Patos de Minas são 14 candidatos a deputado estadual, 4 candidatos a deputado federal. De acordo com especialistas, essa quantidade de candidatos em Patos pode causar polarização de votos. De pouco a pouco, os nomes foram aparecendo em Patos de Minas. Ao todo, hoje são 18 nomes. 14 disputam vaga na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte e 4 disputam vaga em Brasília. Na visão desse especialista em pesquisas estatísticas, a quantidade de nomes polariza os votos na cidade. Com isso, nem todo mundo pode conseguir ser eleito na região. Tem os dois lados, né? Por um lado, é interessante a questão da participação, das pessoas estarem dispostas de disponibilizar seus nomes, mas o contrário, né, o fato de ter muitos candidatos, isso dificulta a eleição de nomes para Patos e região. Por quê? Pensa o seguinte, você tem um bolo, e aí você tem que dividir esse bolo com muita gente, vai dar menos pedaço, a quantidade vai ser menor para cada pessoa. E nós precisamos de uma quantidade grande de votos para que um candidato seja eleito na região. Apesar de termos muitos nomes, né, para deputado estadual são 14 nomes, provavelmente nós teremos aí uma grande quantidade de candidatos que deverá ter muito pouco voto. Em função justamente disso, porque o eleitor deverá fazer uma análise mais racional e ver realmente aqueles que têm mais condições de serem eleitos. Ainda de acordo com Ronaldo, no debate entre candidatos à presidência da República realizado na Band neste domingo, 2 são os principais, sendo o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Ele acredita que para chefe do Brasil, a maioria da população já sabe em quem irá votar. Eu acho que o debate é uma oportunidade excelente para o eleitor formar uma consciência política, discutir, comparar e tudo. Mas no debate não dá para garantir que a influência é tão forte, principalmente num primeiro debate, porque uma parte, ou a grande maioria dos que estavam assistindo, ele já tem um lado assumido e que provavelmente não vai mudar. Eu acredito que o debate de ontem, entre os 2 principais candidatos que estão na frente, deve manter praticamente a mesma proporção. O debate não deve ter tido um impacto tão forte, porque a pessoa assiste a boa parte, mas já está decidido, com o voto decidido. Agora, os indecisos, esses sim, né? Esses vão considerar aí outra possibilidade de escolha, mas tem uma parte aí que já está com o voto definido. Muitos nomes para vaga na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e na Câmara dos Deputados em Brasília levam as pessoas a ficar na indecisão de quem votar. Por outro lado, de acordo com especialistas, há uma certeza na questão do presidente da República, já que as pessoas estão firmadas. 3 nomes são os principais hoje para as eleições de 2022. O que as pessoas estão esquecendo, de acordo com especialistas, é no Senado Federal. Muitos brasileiros ainda não têm o seu candidato.
A gente fizer uma pesquisa, ou nas pesquisas que a gente tem, as pessoas nem têm conhecimento de quem são os candidatos a senadores, né? E aí dificulta, o voto realmente ele é na última hora, na última semana, sem muito embasamento, sem muito conhecimento, sem levantar quem são esses candidatos, sem conhecer as propostas. Então, realmente, o voto para senador é um voto sem muito conhecimento de causa. O importante é aproveitar o pouco tempo de campanha para analisar cada candidato, escutar todas as propostas e seguir para a urna sabendo bem em quem votar. É um momento, né? É importante que as pessoas acompanhem as propostas e que vote com consciência e que no dia não tenha dúvida, né? Ou seja, não deixe para ter o nome, o critério de decisão para o último dia. Então isso realmente é importante, levar a colinha para que vote naquele candidato que a pessoa está, né, que o eleitor tem maior disposição em votar. A gente muda de assunto agora e fala de tempo, porque o tempo vai continuar seco nesta terça-feira em Patos de Minas. Vamos aos detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. 35 anos de tradição e qualidade em Patos de Minas. Nesta terça-feira, a umidade relativa do ar segue baixa e registra 30%. Em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre 11 e 27 graus. Em Vargem de Minas, mínima de 11 e máxima de 23. Em São Gotardo, mínima de 9 e máxima de 22 graus. Já em Rio Paranaíba, a máxima prevista é de 23 graus. E em Lagamar, a previsão é de mínima de 13, com máxima devendo chegar aos 28 graus nesta terça-feira. A seguir aqui no News, Patos de Minas confirma mais 138 casos de Covid-19 e 4 mortes. Lagoinha segue esquecida pelo poder público e moradores cobram obras para a melhoria do espaço. De volta e vamos atualizar os números da Covid-19 em Patos de Minas. O boletim epidemiológico mostra que 138 casos foram informados em comparação ao informativo anterior, elevando então para 35.992 a quantidade de infectados desde o início da pandemia. 39 casos são datados entre 23 de agosto e 29 do mesmo mês, além de 99 casos de dias anteriores. Os casos tratados somam 35.300. Ao todo, 83 doentes se recuperam em casa. Não há patenses internados em leitos clínicos e UTI. Foram confirmadas mais 4 mortes. Uma mulher de 50 anos que morreu no dia 29 de maio, um homem de 76 anos que faleceu no dia 23 de agosto e 2 homens, sendo que um faleceu no dia 24, ele tinha 69 anos, e também no mesmo dia outro homem de 86 anos. Em Patos de Minas são 609 vidas perdidas para a doença. Na segunda tela agora, a gente observa também as ocupações de leitos que levam em conta as internações em hospitais públicos e particulares. Segundo os dados, são 2 pacientes em leitos de enfermaria e ninguém está em UTI. Tocando News, a Lagoinha segue esquecida pelo poder público e moradores cobram obras para a melhoria do espaço. A água que abastece a Lagoinha é limpinha, vem de uma nascente do bairro Rosário. Mas no reservatório, a cor causa estranhamento e um forte odor. Não é a primeira vez que a Lagoinha de Patos de Minas fica com a água com coloração vermelhada. Em 2021, uma situação parecida aconteceu. Dessa vez se repete e os moradores cobram mais cuidado com o espaço. Não sei quantos anos que você está falando, eu vou esgotar essa lagoa e vou arrumar essa lagoa. Vão arrumar, passa ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito e eles não arrumam nada. Para falar a verdade, nós aqui é desdeixada, aqui não vem um vereador, não vem um prefeito, não vem nada. Eu acho que o prefeito, ele veio cá, ele viu, ele devia de ver a situação da Lagoinha. Olha lá para você ver, filma aquela água lá fedorenta. Uma moradora que reside ao lado do espelho d'água
cobra a construção de banheiros. Aqui está muito desleixado e nós precisamos de um banheiro, porque as mães trazem os filhos para brincar no parquinho, não tem banheiro. As pessoas que estão caminhando na lagoa não tem banheiro. Eu já filmei muita gente aqui, ó, fazendo as coisas atrás das árvores, aqui nas frente da gente, porque não tem banheiro. Este é o Parque João Luiz Redondo, entregue para a população no dia 24 de maio de 1994. Um espaço para recreação e visitação dos patenses, que ao longo dos anos seguiu sem ser reformado. E agora a população faz um apelo para que a Prefeitura de Patos de Minas possa cuidar do espelho d'água e do entorno da lagoinha. A cor em tons de vermelho tem assustado a população e feito as pessoas cobrarem pela reparação. As ruas próximas ao espaço também precisam de atenção. Segundo os moradores, falta sinalização para evitar acidentes, já que muitas famílias usam o entorno da lagoa. Precisava de dois quebra-mola, um no início aqui do estacionamento e outro no final. E até o pessoal veio, cada prefeitura olhou, mas até hoje ninguém falou mais nada e não resolveu nada. Entendeu? O caso da limpeza também é bom, o banheiro que o pessoal sempre reclama aqui por causa do banheiro, que o pessoal usa mais as árvores, alguma coisa para fazer necessidade, então era bom se tivesse, né? Uma quadra de esportes integra os equipamentos instalados no parque, mas está depredada. As arquibancadas não têm nenhum conforto. A tela de proteção está toda estragada. Não há gols e a possibilidade de jogar basquete nem nos sonhos. Arrumar a quadra aqui, colocar uns gols, arrumar a cesta, reformar ali, ó, a lagoinha, limpar a água, que eu falo. A Prefeitura de Patos de Minas ainda não confirmou o motivo da coloração do espelho d'água e afirmou que nos próximos dias um mutirão de limpeza será realizado no espaço, mas não disse se obras de manutenção serão efetivadas pelo poder público. A Diretoria de Meio Ambiente já realizou coletas da água para análise do motivo da coloração vermelhada. Bom, vamos à resposta. A Prefeitura disse por meio de nota que a quadra está dentre os pontos prioritários para a reforma, mas não é possível estabelecer data, pois o poder público busca recursos para realizar as melhorias necessárias. A demanda para a revisão da iluminação da quadra será repassada à terceirizada, responsável pelo serviço. Quanto ao espelho d'água, haverá limpeza para desassoreamento do serviço que está em fase de elaboração do edital para a licitação. Mas antes disso, deve-se realizar o manejo, resgate, salvamento e translocação do ictifauna do parque, ação para a qual o pregão eletrônico já foi homologado. A varrição diariamente da orla e também da praça. No entanto, durante o outono e a primavera, a queda de folhas e o vento são mais intensos, o que dificulta a manutenção da limpeza. Assim a gente começa a nossa análise da notícia com o jornalista Gui Boaventura. Gui, uma situação recorrente, diversos problemas em um só local. Boa noite para você. Boa noite para você, Matheus. Boa noite ao nosso telespectador. Muita gente que pode achar que esse é um assunto assim simples e que, por que tanta reclamação em torno da situação de uma lagoa que é fácil de fazer, mas tem algumas coisas que a gente precisa alertar aí para você e falar com o poder público. O primeiro delas é o seguinte, que é o mais importante. Esse problema da lagoa é um problema de saúde pública. Nós ficamos aí fazendo campanhas, o poder público fica fazendo campanha, olha, cuidado com a água que está na latinha aí na sua casa, na tampinha, e essa água aí, porque a água, ela apodrece, ela perde, ela se decompõe também. A água, ela perde a sua qualidade, ela recupera isso com muita facilidade. Basta uma decantação, basta a evaporação, ou uma filtragem, ou qualquer coisa que o valha, que ela vai recuperar a sua condição. Mas nesse estado que ela está, é uma facilidade para expor a população a doenças transmissíveis, a mosquitos, a moscas que posam lá e pousam aí nas residências do entorno. Então, é um problema de saúde pública. Você aí do entorno da Lagoinha pode reivindicar e, se quiser, pode entrar, inclusive, na justiça contra a atual situação da Lagoinha por uma questão de saúde pública.
isso que está aí, uma água fétida, uma água que não serve absolutamente para nada, a não ser para incomodar com seu odor e a não ser para incomodar com a possibilidade de transmissão de doenças, né? Agora, tem um outro detalhe aí, que é o seguinte: qual que é o custo de uma obra para o contribuinte? Porque você paga o seu imposto para receber isso em troca, em termos de benefícios. Correto? Não está certo isso? Para você receber saúde, para você receber educação, para você receber segurança, para você receber obras. Essa aí é uma delas. Mas no Brasil é o seguinte: você luta por uma obra, luta para fazer a Lagoinha, luta para fazer o entorno da Lagoinha. Quando faz, os políticos vão lá, eu vou repetir isso mais uma vez, em época de eleição, os políticos vão lá, cortam a fita, soltam fogos, batem palmas, fazem discursos e deixam uma obra lá, ao Deus dará. Entrega e acha que está pronto. Nós temos que entender que uma obra posta para a população, ela nunca vai perder o vínculo com o poder público, e não precisa de ninguém ficar pedindo, não. Quando forem inaugurar uma obra aí no seu bairro, quando forem inaugurar uma obra aí na sua rua, chame o prefeito, chame quem está inaugurando a obra, fala assim: escuta aqui, que bacana que você fez a obra aqui. Beleza, isso vale voto, vale o reconhecimento, mas eu quero o plano de manutenção dessa obra. Porque pegar uma obra dessa, pegar uma obra aí de milhões de reais e jogar ela ao Deus dará, não dar manutenção, não ter nenhuma responsabilidade com essa, isso é um crime. Isso está jogando o nosso dinheiro fora. Isso está fazendo com que aquele custo de milhões de reais se multiplique pelo não uso. É a mesma coisa de você investir dinheiro para comprar um carro, para ele na porta da sua casa e não usa. É caro esse carro, que você, de qualquer outra forma, vai ter que pagar um outro tipo de locomoção, ao passo que você poderia estar usando aquele bem que você investiu e comprou. Só que você comprou e ele não anda. É o caso da obra, você pagou pela obra e ela não te serve. E aí? Vai se tornando, cada dia que passa, uma obra mais cara. Então é preciso da gente repensar isso aí, conversar com as autoridades, para a gente não deixar que a população tome esse tipo de prejuízo, porque é um prejuízo grande e nós estamos cansados de tomar esse tipo de prejuízo pelo simples fato de que é muito antigo, sabe, esse tipo de decisão, viu, Matheus? É muito antigo isso vem lá do tempo do Onça, né? Que se entregava uma obra e a população que se virasse. E não é assim mais. As pessoas precisam entender que a partir do momento que se tem uma obra, quem tem responsabilidade sobre ela é o poder público. A gente viu nessa nota ainda a respeito da Lagoinha, Gui Boaventura, a respeito da limpeza do entorno ali. A prefeitura afirma que há pessoas para que se possa fazer a limpeza. No entanto, aí culpa as estações devido à quantidade de folhas e outros problemas. Mas a gente percebe que, além de folhas, há outros materiais aí que foram jogados. A justificativa nas estações é o suficiente para essa situação que a gente está vendo, Gui? Retórica, discurso e muitas vezes mentiras contadas para a população. Esse termo está muito em voga ultimamente, né? Pessoas falando mentira. Mentira, tanto é que é mentira porque a verdade está aí, ó, está aí na tela da sua televisão, né? O que prova isso? Que está errado isso aí, que estão falando coisas para tapear as pessoas, para tapear quem tem interesse nessa obra aí. As imagens que nós estamos mostrando na televisão. É verdade, está limpo? Não está limpo. Cadê as pessoas que estão organizadas para limpar isso aí no entorno da Lagoinha? Não tem. As pessoas estão reclamando. Gente, as pessoas estão pedindo para a Lagoinha um banheiro para não ter que fazer pipi na rua. Porque tem muita gente que vai de outras partes da cidade para fazer a sua caminhada lá na Lagoinha. E aí chega lá, não tem um banheiro público. Em que ano nós estamos vivendo? Em que ano nós estamos vivendo? Em que século nós estamos vivendo? Que você tem uma praça, uma área que a proposta dela é para proporcionar lazer, que não tem um banheiro.
Ao passo que se, preste atenção, no 2 pesos e 1 medida, qualquer particular que for fazer qualquer tipo de evento tem que contratar no lugar que não tem que contratar banheiro químico para contratar lá, é o que manda a lei. Então, é preciso que tenha o banheiro lá, é regra. É preciso que se movimente e, se preciso for, buscar a participação até do Poder Judiciário, até do Ministério Público, para fazer valer a lei. Aquilo ali é uma área de lazer comandada pelo município, não tem banheiro. Então, como é que o município vai exigir? Como é que a autoridade vai exigir que alguém que vá fazer Você já imaginou o parque de exposição funcionando na festa do milho sem banheiro? Ah, Gui, mas lá é guardadas as devidas proporções. Quantas pessoas vão por ano ali na orla da Lagoinha para desfrutar daquele local como lazer? Situação complicada. A gente faz uma pausa aqui no NTV News e na volta a gente continua com mais análise da notícia. Nesse final de semana, moradores do distrito de Alagoas se reuniram para protestar por melhores condições e asfaltamento da estrada. Com um pneu totalmente desgastado e um cartaz que pede por estradas, dezenas de moradores do distrito de Alagoas se reuniram para reivindicar as más condições da via e a falta de asfaltamento. A situação para nós está muito difícil, né? Que além da poeira, buraco e só promessa. Né? Que nós tivemos uma reunião com ele lá, ele prometeu que no máximo esse ano ele iniciaria as obras. E como diz o outro, até nós estamos sabendo, o dinheiro já está em caixa e até o momento, como diz o outro, ficou pior. Porque a menos manutenção tinha, agora nem manutenção está tendo. Gil Farley reside na chácara, que fica nos arredores da Pamonharia das Alagoas. Ele relata que, além dos prejuízos, o local está bastante perigoso. Esses dias eu quase bati meu carro na chegada da ponte, que o rapaz veio de lá para cá no sentido contrário e não saiu da frente. Para mim não bater, eu tive que entrar dentro do buraco. Então, assim, é uma situação bem difícil. Então, o prefeito podia estar olhando para nós isso, né, e dando uma solução, né, que nós precisamos de ter uma solução para nós. Já o Eli Porfírio, que mora na região do Córrego das Pedras, explica que a mesma situação se alastra por várias outras estradas. Quem mora na zona rural, o poder público deveria ver isso, porque quem mora na zona rural, ele precisa de estrada. Ele precisa de estrada. Esse negócio educação e saúde, sim. Mas só que se não tiver estrada, como que a pessoa vai até a saúde, como vai até a educação? Como ano passado as crianças não teve condição de ir muitos dias. Então eu peço providência para que olhe, para que rume as estradas para não ter condição de rodar. E nós não acabar com os carros do jeito que está acabando. Os carros estão tudo sucateados por causa disso. O Cristiano, por exemplo, se mudou para o distrito há cerca de 5 meses. E nesse período, o motor do carro dele já fundiu 2 vezes pelas idas e voltas a Patos de Minas para trabalhar. Olha a situação desse carro, para-choque quebrado, farol completamente solto. Aqui, se eu vou dar uma balançada nele só para você ver a situação que está o coitado do carro. Imagina isso aqui, ó, na estrada de terra. Aqui, ó, soldei. Eu tenho que soldar ele, tá quebrado ali de novo, eu tenho que soldar, mas eu não tô tendo condição de soldar o carro. Toda semana que eu vou na cidade eu tenho que arrumar o carro. O que eu ganho lá eu tenho que gastar com o carro e meus filhos. Vamos dar um jeito aí, Falcão. Põe asfalto nesse negócio aí, moço. Pelo amor de Deus, ajuda nós aí, ué. Aqui todo mundo aqui é trabalhador, o dinheiro tá aí, só. A gente votou em você, então faz a diferença aí. Mostra pra que você tá aí. Indignados, os moradores se reuniram e realizaram um bloqueio simbólico na curva do pneu. Nós já estamos cansados de pedir lá na prefeitura, nós mandamos ofício, vários ofícios nós já mandamos lá pedindo manutenção todo mês nessa estrada, eles não rumam. Questão do asfalto, nós queremos o asfalto, nós não vai perdoar agora. Pessoal, precisa do asfalto, não precisa, pessoal? Então nós precisamos do asfalto e nós vai buscar, nós vai correr e nós não vai parar não, igual eu falei. Nós está pedindo o Falcão toda semana, está mandando mensagem, mandando ofício e ele só está contornando as mensagens. O secretário falou que a estrada está uma maravilha, é mentira dele, tem que criar vergonha na cara dele e falar com a estrada dessa aí tá boa. Se tivesse boa, não tinha ninguém aqui não, tinha. A estrada, olha o pneu lá para você ver, olha a situação daqui lá. Nós não merecemos ficar numa estrada dessa aí não, eles estão abandonando a área rural e focando só Patos. E nós precisamos das estradas, porque sem as estradas como é que o agricultor vai levar sua produção para Patos?
E eles precisam da produção rural, ué. O que está acontecendo com essa gestão? Cerca de 10 milhões de reais serão utilizados para asfaltar o trecho de 9 quilômetros. Mas, segundo Júlio César Gonçalves, presidente do Conselho do Distrito de Alagoas, a prefeitura estaria ignorando as obras no local. Eles arrumou aquela estrada lá do lixão, passou pé de carneiro, passou tudo com toalha lá, e por que daqui eles não veem que arrumar? Desviou para outro lugar. E agora nós queremos o asfalto, ver o que vai tomar providência, que o dinheiro já está na Caixa. A Caixa já pegou metade aí para fazer a liberação. Por que eles não iniciam as obras? Por que não começam a fazer a terraplanagem? Porque o pessoal não merece isso aí não, ó. Nós ficar reunindo aqui para cobrar asfalto. Essa gestão dele veio para atuar, essa gestão dele veio para melhorar a coisa. Então não pode deixar acontecer isso aqui não, ué. Nós temos que fazer uma reivindicância para pedir uma estrada. Nunca aconteceu isso, primeira vez. E eu falo para ele, nós precisamos de estrada, sem estrada não dá. E ver que ele pode tomar providências aí mais rápido, porque se não arrumar essas estradas, se não tomar providências, nós vamos interditar isso aí 2 semanas e vai acampar aí. Que agora, como se diz, sou presidente do conselho, mas nós estamos do lado da população e do agricultor rural, porque de jeito não dá. Reforçando as más condições da estrada, o próprio veículo utilizado pela nossa equipe durante a gravação da reportagem não resistiu à trepidação da estrada e uma parte do painel frontal foi arrancado. Vamos à resposta. A Prefeitura informou que o contrato celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Prefeitura de Patos de Minas para repasse de R$ 9.550.000 destinados à pavimentação do acesso a Alagoas está assinado e publicado na edição do dia 20/7 de 2022 do Diário Oficial da União. Contudo, por estarmos em período eleitoral, é vedada a transferência dos recursos neste momento. Dessa forma, o município reafirma o compromisso de asfaltar a estrada tão logo se concretizem os trâmites necessários. Enquanto isso, a via recebe manutenção das equipes municipais. Na última quinta-feira, inclusive, responsáveis pela CEMOP estiveram na região e verificaram que o trajeto está transitável, apresentando sim algumas deformidades características das vias que recebem tráfego de veículos pesados, como é o caso de Alagoas. Gui Boaventura, então a gente tem uma situação, um povo prometendo interditar aquela via, cansados do problema, e a prefeitura dizendo, ó, nós vamos asfaltar, mas é preciso esperar ainda mais tempo por causa do trâmite eleitoral e afirmando que a estrada está transitável. Tá, colocar o prefeito para passar lá todo santo dia, de manhã e à tarde, como fazem as pessoas que têm que se locomover de Alagoas para Patos ou de Patos para Alagoas e vice-versa, né? Dos fazendeiros que estão ali, que precisam tocar o seu negócio, que precisam da estrada, que estão acabando com os seus veículos ali naquela estrada e que estão colocando as suas vidas em risco e as vidas dos seus familiares que transitam dentro do mesmo veículo nessa estrada, por essa estrada. Um absurdo. O negócio desse é um absurdo. Outra coisa, 9 milhões e meio. Escreve aí o que eu estou falando para você. Não dá para asfaltar. E se asfaltar com 9 milhões e meio, vai fazer um trabalho mal feito, vai fazer um trabalho que não vai durar absolutamente nada e nós precisamos de obras definitivas aqui em Patos de Minas. Não adianta querer tapear a população, não adianta querer correr numa estrada dessa apenas uma massa asfáltica, né? Como nós temos visto aí por aí afora, como se faz aqui dentro da cidade. Nós temos um asfalto que inaugura o asfalto hoje, daqui um ano você volta lá, está tudo cheio de buraco, a manutenção fica muito mais cara do que a obra, e às vezes nem dá manutenção. E outra coisa, o dinheiro está parado na Caixa Econômica? Está parado na Caixa Econômica, vai lá e arruma, como se arruma uma estrada vicinal. Porque esse pessoal aí já pagou para arrumar essa estrada. Como eu estava falando a respeito da Lagoinha, são obras que ficam muito caras para quem usa essa obra, para quem recebe essa obra como retorno do imposto que está investindo no poder público, né? Que é imposto pelo poder público, imposto pelo Estado para que o cidadão pague, e ele tem que pagar. E, aliás, é o seguinte, você paga mesmo não querendo, você paga, porque está no preço do arroz, está no preço do feijão, está no preço da carne, está no preço do óleo, está no preço da energia, está no preço do combustível, está em todo o preço que você paga, tem o quinhão
que é do Estado, que ele cobra como imposto para você comprar aquela mercadoria, para você usar aquela mercadoria. E aí isso é para voltar de que jeito? Ou isso é para o bolso de alguém? Claro que não deve ser para o bolso de alguém. É sim para o cofre público que volta esse valor para a pessoa que paga esse imposto como benefício, que já comprado por essas pessoas. Não existe outra finalidade de você pagar esses impostos caros desse jeito. É você colocar num caixa único, reunir o dinheiro e devolver isso para a população, para um bem comum. E a estrada é um bem comum para a população dessa parte do município. Precisa ser feito, precisa ser asfaltado. Há muito tempo que precisa ser asfaltado. Mas não pode deixar as pessoas andando ali, destruindo os seus bens pela paciência e pela inoperância do serviço público em Patos de Minas. Da administração pública em Patos, inoperante a administração pública em Patos de Minas, que não tomam iniciativa. Aí passa uma vez lá e fala, não, está perfeitamente transitável. Se quiser eu dou um laudo aqui que está transitável. Um absurdo um negócio desse. Eu estou falando isso com conhecimento de causa porque passei para ver. Fui e passei para ver. Algumas vezes não foi uma vez só. E da primeira vez que eu passei para a última vez que eu passei, piorou demais a estrada, porque o movimento dela é um movimento grande. E não é o povo de Alagoas só que precisa. São empresários, são fazendeiros. Olha o volante do carro. São empresários, são fazendeiros. Isso aí é o carro da TV, né? Exatamente. Deixou pedaço também, deixou pedaço lá pelo caminho também. Um absurdo um negócio desse. E quando eu falo assim, e eu estou falando aqui, estou falando para provocar, sabe, para ver se alguém toma realmente uma atitude ou me conteste, né? E parece que as coisas ficam do mesmo jeito. Infelizmente. Agora o povo está tomando o peão na unha. E vai fazer, e vai tomar uma atitude, vai fazer, vai provocar, né, para que as coisas, e principalmente agora, que é ano eleitoral, né, provoca, e político não gosta de ser apertado em ano eleitoral porque é prejuízo para ele. Né? Pois é. Enquanto você falava, Gui, a gente observava nas imagens que estava passando na televisão a poeira. A gente pode imaginar as condições da estrada e a poeira, principalmente no final de tarde. Questão de saúde pública. E questão de saúde pública e segurança, Matheus. Eu fiz um comentário aqui há poucos dias, que eu passei lá, quando eu passei lá a primeira vez, eu fui daqui para lá por volta de 5 e pouco da tarde, você não anda, porque você não vê mais a sua visibilidade é 10 metros na frente do carro, por conta da poeira. 10 metros à frente do carro. Uma loucura, um risco absoluto nesses 9 quilômetros e pouco entre o término do asfalto, ali perto da Rações Patense, até nesse trevo dos pneus aí. Você não vê 10 metros. Você não tem 10 metros de visibilidade constante nesse perímetro aí. Um risco altíssimo de acidente. Não dá acidente, porque eu acho que Deus pôs a mão e está protegendo todo mundo que passa por ali. A gente está há um mês e alguns dias da eleição, né? Então o pessoal vai ter que aguardar pelo menos, no mínimo, mais de um mês. Mas tem o depois também, a liberação disso ano que vem. Se acontecer, né? Gui Boaventura, a gente vai fechando a nossa análise da notícia de hoje, mas amanhã, às 10h50 da manhã, tem o 30 Minutos e às 11h20 você chega com o seu programa. Obrigado pela companhia aqui hoje. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê na programação da NTV. Boa noite.